Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo da função quadrática. Na aula de hoje, daremos início ao estudo do gráfico da função quadrática. E aqui vos fala o professor mestre Aristônio, venham comigo. Então vamos lá pessoal, atenção, gráfico da função quadrática. O deslocamento do canguru no salto descreve uma trajetória que se assemelha a uma curva correspondente ao gráfico de uma função quadrática. Se assemelha, né, pessoal? Parece uma parábola. O nome dessa curva, que representa o gráfico de uma função quadrática, é chamado de parábola. Se lançarmos uma bola, né, um chute de uma bola, do momento em que ela sai do solo até o momento em que ela toca o solo, o algo a intercepta, também descreve um arco de parábola. A parábola também aparece em outras situações. Por exemplo, na famosa Igreja da Pampulha, temos aqui uma imagem de um dos lados da Igreja da Pampulha. Esta é uma igreja que foi uma obra arquitetada pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer, o mesmo que projetou Brasília. Vocês veem que aqui a fachada dela também representa um arco de parábola, né? Lembra aí uma parábola, ok? Bom, mas de maneira semelhante ao que fizemos na função afim, podemos esboçar o gráfico de uma função quadrática utilizando a ideia de representar pares ordenados em um plano cartesiano. Veja a construção do gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Atenção, pessoal. Ó. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. E nós vamos construir aqui de uma maneira bem simplista. Nós vamos atribuir valores para x, valores estes que nós escolheremos. Vamos substituir os valores de x na função, calcular os respectivos valores de y e depois ligar esses pontos formando a parábola. Atenção, pessoal, nós escolhemos aqui para valores de x menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Escolhemos aqui 7 valores de x. Vamos substituindo aqui, pessoal, na função, né? Ó, atenção, aqui na função f de x igual a x ao quadrado. Percebam que quando o x é menos 3, como está x ao quadrado, fica menos 3 ao quadrado, que é 9. Quando a gente eleva ao quadrado, o mesmo número sendo negativo, o resultado fica positivo. Então, forma-se depois o casalzinho, né? Aquela mesma ideia de construir a tabelinha. Você vai casar o número 3, o menos 3, que é o valor de x, que nós utilizamos, com o 9, que é o valor de y, que nós encontramos. Ficou claro? Aí a gente prossegue, ó. Quando x for menos 2, fica menos 2 ao quadrado, que é 4. Quem vai ser o casalzinho? Menos 2 e 4. Tá claro até aqui, pessoal? E aí a gente prossegue na mesma toada. Próximo valor de x que escolhemos, menos 1. Então, f de menos 1 será menos 1 ao quadrado, que 1 menos 1 vezes menos 1 dá 1. Positivo, porque o expoente é par. Toda vez que eu elevo uma potência de base negativa, se o expoente for par, é P com P. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Ok? Então, menos 1 ao quadrado, 1, fica o casalzinho menos 1 e 1. Para o 0, 0 ao quadrado é 0, fica o casalzinho 0, 0, e aí assim sucessivamente. Quando o x for 1, né, ó, até fazendo o cálculozinho aqui, ó. Quando o x for 1, como f de x é x ao quadrado, o cálculo já está feito ali, mas eu vou fazer aqui desses próximos. Então, f de 1 fica 1 ao quadrado, que é 1. O casalzinho fica 1 e 1, tá bem aqui. Quando o x for 2, pessoal, f de 2 fica 2 ao quadrado, que é 4. O casalzinho fica quem? 2 e 4, está bem aqui. E quando o x for 3, f de 3 fica 3 ao quadrado, que é 9. O casalzinho fica 3 e 9. Agora nós vamos representar estes pontos no plano cartesiano, não é isso, pessoal?
Traçamos aqui os dois eixos, eixo X ou eixo das abscissas, o eixo horizontal, eixo Y, o eixo das ordenadas, o eixo vertical. Bom, aqui está numa malha quadriculada, que fica mais fácil de visualizar. Cada quadrinho desse a gente chamou de 1, então à direita do zero valores positivos, 1, 2, 3. À esquerda do zero valores negativos, menos 1, menos 2 e menos 3. Como nos valores de x nós só encontramos positivos, priorizamos aqui a parte positiva do eixo y, nos valores de y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, vimos que o menos 1 se liga com 1 e o 1 também se liga com 1. Então ligamos aqui, ó, tchan, 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 do menos 1 para o 1, do 1 para o 1. O 0 se liga com o próprio 0, então a bolinha fica aqui, ó, no 0, 0. O menos 2 se ligou com o 4 e o 2 também com o 4. O menos 3 com o 9 e o 3 com o 9. Só que aqui são apenas 6 pontos, mas a função é dos reais nos reais. Então, para cada valor de x tem um correspondente em y. São infinitos pontos. Aqui é apenas uma ideia de onde o gráfico passa. É uma trajetória curva, pessoal, cujo nome é parábola. É assim, mais ou menos, ó. Não são segmentos de reta. Não é torto desse tanto aqui que eu tô fazendo, não. Deixa eu ver se eu melhoro um pouco, pessoal. Né? É mais ou menos assim, ó. Passa aqui. Esse cantinho, ó. Você tá vendo que essa primeira parte é decrescente e tá descendo? Esse cantinho onde ela muda de sentido, onde ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente, e ela vai crescendo, ó. É chamado de vértice da parábola. Esse cantinho aqui, ó, é o vértice da parábola, vértice. Percebam que a primeira parte até o vértice é decrescente e a segunda parte é crescente. Nós vamos definir o que significa essas coisas, tá certo? Esse eixo mesmo no meio, esse eixo vertical que passa no vértice, é chamado eixo de simetria. Por exemplo, o ponto 1 e 1 e o ponto menos 1 e 1 são simétricos. O ponto 1 e 1 e o ponto menos 1 e 1 são simétricos. É como se essa parte aqui do meio fosse um espelho e um refletisse o outro. O ponto 2 e 4 e o menos 2 e 4 são simétricos e assim por diante. Aqui abaixo nós temos o gráfico que eu capturei já feito, que fica com mais perfeição, né, ó? Tá aqui, ó. Essa curva é chamada parábola e eu já queria adiantar uma coisa, pessoal. Se voltarmos aqui na nossa função, a nossa função é f de x igual a x ao quadrado. Quem é o valor de a aqui, pessoal? O valor de a é 1. É positivo, é maior que 0. Por que você está falando isso, professor? Porque é o sinal de a, atenção, é o sinal de a que define a concavidade da parábola. Veja que nas imagens que eu tinha dito no início aqui, ó. Aqui nós temos no salto do canguru um arco de parábola com a concavidade voltada para baixo. Dizendo assim, num linguajar bem simplista, a boca da parábola está para baixo. A igreja projetada por o Niemeyer, se a gente traçar aqui a parábola, na fachada dela também, a concavidade é voltada para baixo. Nesse gráfico que nós fizemos, a concavidade é voltada para cima. Atenção, pessoal, isso define o sinal de A. Toda vez que tivermos um gráfico de uma função do segundo grau, uma parábola, se a concavidade for voltada para cima, significa que o A é maior do que 0. Se a concavidade for voltada para baixo, significa que o A é negativo, é menor do que 0. Vocês me entenderam? Dá para saber o sinal de A de uma função apenas olhando para seu gráfico. Vou repetir. Como saber o sinal de A apenas olhando para o gráfico? O A nunca pode ser 0, senão a função deixa de ser do segundo grau. Deixa de ser função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Se o A for positivo, maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Se o A for menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. Também pelo gráfico dá para saber o sinal de B e o sinal de C. Isto eu explicarei mais adiante em outras aulas, ok? Vamos ficando por aqui com esta videoaula, com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!